que a maturidade traz para o ser humano? Que sonhos você realizou na vida? O tema do Sob Outro Olhar de hoje é O Futuro Chegou. E agora? No Olho, vou conversar com as professoras e mestras Jovina Silva e Maria José Salles. Elas vão falar sobre a mulher madura. No Olhar que quase ninguém vê, o radialista Severino Ferreira fala sobre sua vida. No Teatro Invisível, você vai ver o documentário Envelhecência, dirigido por Gabriel Martinez e com argumento de Ruggero Fiandanesi. É um longa-metragem que revela que o processo de envelhecimento pode ser ressignificado. No Olho Mágico, vamos ver o trailer do filme Torne Ninette, que mostra uma ginasta de 90 anos de idade em atividade. Veja o meu olhar cultural. Estou aqui com Maria José da Costa Salles, professora, mestra em educação. E aí, Mazé, é assim que você gosta de ser chamada, né? Tudo bem? É um prazer, muito obrigada pela oportunidade de a gente estar fazendo um pouco essa conversa de mulher para mulher, digamos assim, né? A gente vai falar sobre a mulher de 50, 60, 70 anos ou mais. Em resumo, a mulher madura, né, Mazé? Isso, como está? Madura. Como está essa mulher? Pois é. As mulheres que estão nessa faixa etária de 50 a 65 anos e até 70, né, que eu estou inclusa, né, nesse grupo. Eu também. Talvez você também, não sei, você está parecendo muito mais jovem, né? Então, assim, é um momento, né, de tempo que nós mulheres temos que muitas vezes nos deixam, de um lado, constrangidas devido a uma cultura da sociedade de discriminar. Primeiro a mulher enquanto mulher. E a mulher madura, a mulher idosa, né, também, sofre também algum tipo, minimamente, de preconceito pela questão da idade. Quando deveria ser valorizado a experiência, né? No caso meu em particular, como professora, a experiência na docência nos trouxe mais maturidade e, ao mesmo tempo, depois de uma determinada fase, mais segurança para saber lidar com essas divergências, com essas diversidades que vêm de alguns setores, alguns segmentos da sociedade em geral, né, com relação à mulher mais madura. Então, você analisa, você tem trabalhos com grupos de mulheres também voltados para isso, né, ao longo dos anos? Sim, informalmente, em grupo de amigos, até mesmo um grupo de mulheres familiares, que só na minha casa são 7 mulheres. Às vezes a gente se encontra, conversa um pouco, ou individual mesmo, ou em grupo. Mas, na verdade, houve um momento na minha trajetória, né, de que nós tínhamos grupo de mulheres maduras e nós conversávamos muito mais. Hoje, por uma questão de tempo, né, umas casaram, outras tiveram problema de saúde, houve uma quebra, né, um pouco dessa rotina. Mas a gente continua discutindo, ou pelo WhatsApp, ou pelo Face, por e-mail. Isso. Mas uma das coisas que a gente observa, essa coisa do afeto. O afeto dentro de casa. A mulher começa a ficar invisível com o tempo dentro de casa, né? Vamos falar sobre isso. Filhos, às vezes marido, as que têm, às vezes netos, utilizam aquela pessoa e não valorizam. É verdade. Tem muito, né? Pois é. A princípio, eu já falei, né, de um determinado preconceito, digamos assim, discriminação com relação às mulheres mais maduras, né? E mesmo no eixo familiar, eu particularmente tive algumas experiências de sobrinhos, né, sorrirem quando eu dizia alguma coisa diferente. Mas está muito assanhada, né? Mas está muito isso. Então, eles riam e riem ainda hoje quando você se posiciona a favor de determinadas situações afetivas,
né? E acham que é como se a gente já tivesse morrido, né, para a vida, né? O tempo passou, não, agora eu não posso mais fazer isso. Isso no passado, principalmente assim, até antes do século XX terminar, concluir, isso acontecia com muito mais veemência, com muito mais evidência, né? Hoje já há uma nova criação de cultura para melhorar essa relação mãe ou tia, avó com os nossos mais jovens, com os nossos filhos. Já há um pouco essa mudança de ter essa relação mais de confiança. Mas, em geral, ainda há muito essa pequena discriminação, porque ela já está velha ou isso. Eu mesma sofri, no próprio Facebook, uma discriminação de me chamando de idosa, né, de velha. E isso foi muito salutar porque gerou entre as mulheres que estavam no meu grupo de Face uma discussão, uma reação. Que velho? E o que é velho para você, né? É um velho que não produz? É um velho... Então, houve uma série de discussão e a pessoa que era um homem, né, machista, podemos dizer assim, que realmente ele tentou combater de todo jeito, mas não conseguiu, não teve argumento, porque outras mulheres começaram a se manifestar. Né? Em relação à sexualidade da mulher dos 50, 60, 70 ou mais, a gente tem uma situação que os homens estão buscando azulzinho para ter mais vigor, estão procurando algumas jovens. Uhum. E como fica a mulher nessa situação? Pois é, né? Aí é a cultura machista, né? Que não permite que a mulher ela tenha também esse direito de sair para o shopping ou de namorar com gente mais jovem, né? Com um rapaz mais novo. E diga-se de passagem, Norma, que tem muito rapaz que adoram mulheres maduras, viu? Isso eu já tenho como provar, que gostam mesmo. Não é só um rapazinho de 18 anos. Homens mais novos, não estou falando crianças, né? Porque também fica mais difícil de você criar uma relação com uma pessoa que não tem um mínimo já de uma sua profissão, um mínimo de independência, não só intelectual, mas independência também financeira, porque a família ela vai estar, de alguma forma, incomodada, que às vezes o seu filho pode estar enamorado por uma mulher mais madura, mais velha, que talvez fosse mãe. E aí a gente vê no meio artístico, por exemplo, a situação Suzana Vieira, né? Que é uma pessoa que superou todo esse tipo de preconceito, a própria Marília Gabriela. Então, nós temos artistas de televisão, pessoas famosas, que fazem isso e ninguém ignora. Agora, uma mulher comum, nós que estamos no dia a dia, deixa eu chegar com um rapaz de 30 anos lá no shopping. Vão ficar admirados. É seu filho? Né? Não, é meu namorado. E aí ele vai ficar... dependendo da cabeça desse rapaz, ele também pode se sentir constrangido, né? Porque depende muito desse grau de maturidade intelectual, de sensibilização que ele tenha e do não machismo com relação a homem e mulher, né? No relacionamento homem-mulher. A Simone de Beauvoir tem um livro sobre envelhecer. O que te chama a atenção nesse livro? Olha, eu vou te contar um segredo, viu? É um segredo mesmo, viu, gente? Esse livro eu comprei quando eu completei 50 anos. E foi um momento muito de crise. Eu tive um momento de crise tão grave, quando eu virei dos 40 para os 50 anos, que inclusive eu conversei com uma irmã minha, né? E eu fui lá na casa dela e eu conversei. Poxa, eu agora estou me sentindo velha. E eu não tive filho. Quem vai cuidar de mim? Como se filho a gente criasse para a gente, né? Para nós. E não criamos filho para nós. Criamos para o mundo. E nem todos os filhos têm a mesma sensibilidade de cuidar do seu parente mais velho do que outros. Então, é preciso que a gente também faça uma referência sobre essa questão.
E eu, na conversa com a minha irmã, disse que a grande preocupação minha era filho. Poxa, eu não tive ninguém. E aí? Eu criei os filhos dos outros, mas não, que eu sou mãe de coração. Mas eu não tive filho, não pude ter filho. E nessa situação, ela foi muito assim, aberta comigo. Menina, tu tem 50 anos, tu é jovem, tu tá ainda em tudo em cima, vai cuidar da tua vida, vai viajar, vai curtir, fica mais aberta. É você que está criando preconceito. E aí eu comecei, eu vou comprar esse livro da Simone. Comprei um livro enorme. Para mim já foi o suficiente ler a introdução do livro. Porque na introdução desse livro, ela comenta o ato do envelhecimento decorrente do tempo. E que isso acontece com todos nós seres humanos, né? Mesmo aqueles que ainda têm um olhar negativo para nós, mulheres maduras. Se eles tiverem a oportunidade de envelhecer, eles vão também perceber até quando ou como lidar com essa situação que é muito ainda difícil para algumas mulheres compreenderem. Então, depois que bastou eu ler a introdução desse livro que ela fala do envelhecimento e dos aspectos bons que vêm da maturidade, principalmente da mulher que lida com a intelectualidade, né? Que é possível, sim, ela ter um envelhecimento digno. Que é possível, sim, ela saber lidar com esse envelhecimento numa perspectiva de aceitação a priori, né? De aceitação. Aceite e vá se trabalhando para você envelhecer com dignidade, com maturidade mesmo, e principalmente produzir. E aí ela diz que nós chegamos ao auge de uma produção, e é verdade. Haja vista, assim, eu estou beirando, né, os 60 anos já, e hoje eu não me sinto com o mesmo sentimento que eu tinha quando eu completei os 50 anos. Hoje eu não sofro mais com as mesmas situações que eu estava sofrendo quando eu completei os 50 anos, né? As mesmas angústias. Então, a leitura, né? Esse momento intelectual, esse momento do refletir, esse momento de se valorizar, principalmente, é muito importante para nós mulheres. Continue com a gente e veja o Teatro Invisível. Sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu, vá mostrar essa saudade com a sua liberdade. No meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu